Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará o terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Nada poderá me abalar.
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quando você vê algo tão lindo assim, gente cantando, gente louvando o nome do Senhor, a gente tem que glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa, de vir adorá-lo nesse lugar. Você não veio aqui somente ver, nem somente ouvir, você também veio trazer a sua adoração no altar do Senhor. Isso é um privilégio, essa é uma maravilha. E agora, nesse momento, todos nós vamos nos unir em coro para louvar ao Deus eterno. Eu convido você a se colocar em pé. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Nós iremos louvar o nome do Senhor nessa manhã juntos, cantando para iniciar o hino de número 15 do Inário, Vós, criaturas do Senhor. Vamos juntos. Vós, criaturas do Senhor, ó, elevai a Deus louvor, ó, louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó, louvai-o, ó, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó terra e céu, a Deus honrai, peito de amor e graças dai, ó louvai-o, aleluia. Flores, erguei-vos em canção ao grande Deus da criação. Oh, louvai, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, dai ao Senhor louvor também, ó louvai-o, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Aleluia, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, mas ainda continuamos na presença de Deus. A sua Bíblia está aí perto de você? Creio que sim. Prepare, porque nesse momento você vai ouvir a voz de Deus. Nesse momento Deus vai falar ao seu coração. Você já abriu o seu coração, agora Deus vai abrir o dele para você. Esse é um momento especial. Quando Deus fala, é sempre especial. E há sempre um lugar bom, um lugar confortável, junto do coração de Deus, para mim e para você. Eu sei que há perfeito. Quero ouvir você cantando. Não há temor nem obras más. Onde? Deus, Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de... As mulheres do Senhor cantando. Que lindo. Continuem.
Louvado seja Deus, todos juntos. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Homens do Senhor, respondam. Encontro-se. Onde? Continuem. Coral, me ajudem nessa. Vamos juntos. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus. Peça. Segura-me bem perto do coração de Deus. Você cantando agora. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu gostaria de convidar a todos agora para uma oração. Feche os seus olhos. Santo e amável Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor e adoração que tivemos até aqui. O nosso coração se enche de alegria por esta oportunidade que ainda temos de podermos nos reunir como família, como irmãos, a fim de elevarmos a Ti a gratidão por todas as bênçãos, pela vida, por tantas coisas que tens feito em nós e através de nós, de podermos louvar o Teu nome pela salvação que há em Cristo Jesus. E agora chegou o momento, Senhor, em que queremos ouvir a Tua palavra. Por favor, Senhor, não olhes para a limitação do instrumento humano, a fragilidade do instrumento humano, mas olha para a necessidade do Teu povo reunido aqui, Senhor. Que a Tua misericórdia, que o Teu poder, que o Teu Espírito se manifestem em nosso meio com uma ação poderosa, transformadora em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de convidá-los para abrirmos o texto bíblico sobre o qual temos comentado durante a semana. Muito bem, eu tenho alguns poucos minutos para fazer o fechamento desse estudo que começamos a fazer na sexta-feira da semana passada, quando abrimos a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, esse é o nosso texto. E na primeira reunião que tivemos, eu fiz uma leitura um pouco mais longa da sessão completa, onde o apóstolo Paulo apresenta este contraste, esta antítese que há entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele expõe um catálogo, uma lista denominada de as obras da carne, e ali ele apresenta 15 manifestações da natureza pecaminosa, 15 expressões do coração carnal, do coração natural do ser humano. A tendência, a inclinação natural do ser humano é para o pecado. Naturalmente, a nossa natureza nos faz produzir obras da carne. Dissemos aqui que quando o apóstolo usa a expressão obras da carne, isso não se refere especificamente aos pecados do corpo.
mas a todas as expressões pecaminosas. Na lista que ele apresenta, ele inclui, por exemplo, inveja, ira, dissensão, enfim, todas essas coisas são a expressão da natureza humana. O ser humano sem Deus, ele vai viver no pecado, por mais que o rótulo, por mais que o invólucro traga algum disfarce de polidez, de educação, mas o coração pecaminoso vai se expressar através de obras da carne. E então o apóstolo apresenta o contraponto, aquilo que ele chama de o fruto do Espírito. E então ele traça 9 virtudes, 9 graças do Espírito. E entendemos que ele usa o termo fruto no singular, podendo dar a ideia de que o primeiro deles é a base, o amor. O fruto do Espírito é o amor, e todos os demais são expressões do amor. Mas entendemos que, mais provavelmente, o termo no singular indica que o fruto do Espírito é a totalidade dessas virtudes presentes na vida do cristão. E é isso que nós estivemos buscando aqui, cada reunião aqui durante essa semana. Entendermos que, se por natureza nós temos a inclinação para o pecado, precisamos entender que Deus é quem produz o fruto do Espírito. É um fruto, ele brota, ele é produzido, não é algo que vem do esforço humano, da determinação humana. Como às vezes quantas vezes já fizemos isso, né? A partir de hoje eu vou ser mais paciente, mais longânimo, eu preciso. E esse tipo de resolução não resolve o nosso problema. Há que haver uma produção que vem de fora, que vem do alto, do Espírito. E o grande desafio que nós fizemos aqui, irmãos, e é o desafio que eu tenho trazido em oração e com muita humildade para a minha querida igreja, é o de nós buscarmos de Deus este caráter que o Espírito pode e quer produzir em nossa vida. E qual foi a pergunta que repetimos aqui em cada reunião? Dentre outras, qual foi aquela que talvez tenha mais se destacado? Você está satisfeito consigo mesmo? Tudo que você quer ser na sua vida cristã, é isso que você está vivendo? Ou você quer mais? Você quer mais de Deus, você quer mais do caráter de Cristo na sua vida? Você quer mais? Sim ou não? O Espírito é quem produz, e Ele pode, e Ele quer. O desafio é nos colocarmos na direção do Espírito, e nesse texto, o apóstolo, lá no verso 16, ele já diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, a inclinação da carne. Andai no Espírito. Quando nós nos sujeitamos à direção do Espírito, é o Espírito de Deus quem produz essas virtudes em nosso caráter. Este é o nosso desafio. Vamos ao texto. Vamos lê-lo mais uma vez. Gálatas 5, versos 22 e 23. Assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Domínio próprio. O domínio próprio quase não coube na nossa árvore ilustrativa. Vocês notaram isso? Quase não coube na nossa árvore ilustrativa. E parece que de alguma forma providencial foi necessário que ele ficasse meio atravessado, alcançando ou tomando espaço de outras das virtudes do Espírito que estão ali. E é exatamente isso que o Espírito produz através dessa virtude chamada, aqui no texto, de domínio próprio. É o último da lista. Não porque seja menos importante ou porque seja menor, mas porque o domínio próprio funciona como um elo, ligando todos os demais. É o domínio próprio. No Novo Testamento, essa expressão, o termo traduzido por domínio próprio, ocorre 3 vezes como substantivo e 1 vez como adjetivo, relativamente poucas vezes. Eu quero chamar a sua atenção e convidar que você permaneça com a sua atenção bem concentrada nos 3 tópicos que eu quero destacar hoje com relação ao domínio próprio. Primeiramente, o significado
dessa virtude, do domínio próprio. Depois, exercendo o domínio próprio, como podemos, ou em que áreas da nossa vida o domínio próprio precisa ser exercido. E, finalmente, domínio próprio e o caráter. Significado de domínio próprio, de acordo com as ocorrências dessa expressão na Bíblia. Essa é uma das grandes qualidades que diferenciam o ser humano dos animais. O homem é o único, o ser humano é o único que possui discernimento moral entre certo e errado. Algumas versões da Bíblia, especialmente algumas versões mais antigas na língua portuguesa, trazem a tradução dessa palavra grega, traduzem-na por temperança. No entanto, a melhor tradução é essa mesmo que temos na maioria das Bíblias que temos hoje. Domínio próprio, porque domínio próprio é mais do que temperança, é muito mais do que isso. Significa domínio sobre os apetites e paixões. Inclui disciplinar os instintos, controlar o temperamento, controlar a língua e refrear as paixões pecaminosas. Uau! Que desafio para todos nós. É isso o significado de domínio próprio. Exercendo o domínio próprio. Como eu gostaria de ter mais tempo para a gente ter uma conversa mais de... Como é que a gente usa uma expressão bem coloquial, bem caipira, né? Para a gente ter uma conversinha de pé de orelha aqui. O tempo não me permite isso, mas eu convido que você coloque a sua consciência para funcionar junto com a pregação agora. À medida que eu for falando, vá pensando aí na sua vida. Eu garanto para vocês que eu já fiz e estou fazendo mesmo. Aliás, eu nunca prego somente para vocês. Cada vez que eu estou preparando o sermão, eu preparo antes de qualquer coisa para mim mesmo. Então eu estou pregando para mim mesmo. Exercendo o domínio próprio. Tantas áreas da nossa vida que precisam ser controladas, sobre as quais nós precisamos ter um pouquinho mais de controle, de domínio. O que acham vocês? Tem alguém aqui que anda meio descontrolado? Bom, eu não vou comentar muito, já disse. Eu vou pensando. Vou citar aqui 4 áreas da vida em que o domínio próprio precisa ser exercido. Não são as únicas, mas talvez sejam as mais corriqueiras, que estão mais presentes no dia a dia. Exercer o domínio próprio na área financeira. Domínio próprio em relação ao consumismo. Vou pular essa parte aqui, porque eu acho que eu não preciso falar para ninguém aqui essa manhã. Precisa não? Posso pular? Não? Então vou ser bem rapidinho, porque eu acho que ninguém aqui tem esse problema. Vou ser rapidinho. Então vou logo dizer uma coisa de cara assim, em relação a domínio próprio para o consumismo. Uma frasezinha para você guardar aí. Não viva um padrão de vida mentiroso. Nós queremos mostrar, através das coisas que estão à venda, queremos trazer essas coisas para a nossa vida, seja para a nossa casa, seja para o nosso carro, seja para o nosso corpo, para demonstrar um padrão de vida que é irreal. Você já pensou sobre isso? Algumas perguntinhas, e eu acho que essas perguntas são mais para os adultos. Depois eu vou fazer uma perguntinha aqui para os jovens também. Mas algumas perguntinhas para você avaliar se você precisa desse fruto do Espírito nesta área da sua vida. E como eu tenho feito, né? Perguntinhas para incomodar. São as perguntinhas para incomodar, que eu tenho feito em cada reunião aqui. Seu carro é melhor do que a sua casa? O padrão do seu automóvel é superior ao padrão da sua casa? O que é mais importante? Sua roupa é melhor do que a sua comida? A viagem de férias vale mais do que a educação de seus filhos? Há pessoas que não podem ter cartão de crédito. Não vou terminar a frase. Ou termino? Tá, então vamos lá. Há pessoas que não podem ter cartão de crédito nem passear no shopping center. Porque não conseguem controlar este impulso para o consumismo.
E algumas especificamente não podem passar em vitrines onde há bolsas e sapatos, especialmente o pessoal da ala feminina. Não, desculpa, gente, eu não queria falar tão específico assim. Mas a questão é, não viva um padrão de vida irreal, não fique gastando para demonstrar um status, uma aparência que não corresponde ao seu padrão real de vida. Ah, pastor, é tão difícil. Andai no Espírito. O Espírito pode produzir isso na sua vida. Uma perguntinha para os jovens. Qual a importância da marca do seu tênis e da etiqueta da sua roupa? Que importância você está dando para isso? A sua resposta definirá se você é ou não mais um escravo do marketing de consumo. Mentira não ocorre somente quando nós proferimos algo que é inverídico. Mentira também é quando nós queremos demonstrar, através da aparência, do conforto aparente, do status aparente, um padrão de vida que não corresponde ao nosso real padrão. Domínio próprio em relação a isso, controle-se. Outra área da vida que alguns precisam exercer o domínio próprio. À medida que eu estou avançando, eu estou chegando à conclusão de que eu não preciso falar isso para a minha igreja. Outro tópico aqui que eu acho que não precisa ser ouvido por ninguém aqui. Mas como eu preparei, orei, né, de alguma forma eu acho que Deus me ajudou a preparar isso aqui, eu me sinto na obrigação de falar, mas eu acho que não vai cair para ninguém aqui. Alguém aqui precisa de domínio próprio no comer e beber? Por que o ruído? Sem muitos comentários, um texto bíblico. O apóstolo Paulo escreve assim, escute, ouça, pare de falar, ouça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Você pode dizer, ou você pode estar com a consciência tranquila de que em cada refeição, de que em cada momento em que você precisa se alimentar, você está fazendo para a glória de Deus? Eita, perguntinha difícil de encarar. Mas é isso. Interessante. As estatísticas globais revelam que morrem mais pessoas de problemas causados por excesso de comida do que de fome. Nós estamos tão preocupados com as pessoas que estão morrendo de fome, há mais pessoas morrendo, porque comem demais. Resumidamente, temperança é muito mais do que não fumar, não beber e não comer carne. Tudo para glorificar a Deus. Equilíbrio é a palavra-chave. Algumas pessoas prejudicam mais a sua saúde com a sua farta sobremesa do que outras com o seu churrasquinho no fim de semana. Calma aí, eu não estou defendendo nada, nem acusando nada, nem estou dizendo que isso é melhor ou pior do que aquilo. Não é por aí que eu estou dizendo. Que eu estou querendo ir. Não estou falando que um justifica o outro. Estou dizendo somente que o sujo não pode falar do mal lavado. Honrar e glorificar o nome de Deus naquilo que nós comemos e bebemos envolve muito mais do que só escolher o que comer. Envolve ainda mais o quanto comemos e bebemos, na quantidade e também na frequência. Intemperante não é a pessoa que necessariamente comete exageros voluntariamente. Geralmente, se trata da pessoa que não quer cometer exageros, mas não tem força suficiente para controlar-se. Aqui está o problema. Não é esta luta que tantos vivem? Eu posso imaginar que alguns aqui estão vivendo esse conflito. É algo que está acima da sua capacidade de resistência. Você não pode resistir. Eu vou dar 2 conselhos para você. Se for o caso, procure ajuda profissional. Agora, em todos os casos, andai no Espírito. Clame a Deus e peça para que o Espírito produza em você o que você mesmo não pode produzir. Domínio próprio. Domínio próprio. Andai no Espírito. Uma terceira área da nossa vida em que precisamos exercer o domínio próprio. Eu falei aqui sobre a área financeira, falei aqui sobre o domínio próprio no comer e beber. Eu anunciei que iria falar sobre 4 áreas, né? A terceira área em que precisamos exercer o domínio próprio. E essa está bem contextualizada aqui no texto que estamos estudando. Porque quando o apóstolo
apresenta o fruto do Espírito, antes disso ele falou sobre as obras da carne. E ele diz: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E quando ele cita as obras da carne, ele, dentre os 15 vícios, as 15 expressões pecaminosas da natureza humana, vários desses vícios dizem respeito à sexualidade, à pureza sexual ou impureza sexual. Então eu queria, não vou comentar muito, o tempo não permite, mas eu quero, como eu quero que o Espírito Santo nos sensibilize em relação a esse assunto, especialmente se há alguém aqui que está tendo uma verdadeira batalha espiritual em relação a esse assunto. Eu vou citar apenas fantasias sexuais, pornografia, masturbação, pecados sexuais fora do casamento. Mas eu preciso mencionar também pecados sexuais dentro do casamento. Ó Senhor, purifica a tua igreja. Purifica o coração do teu povo, Senhor. A palavra de Deus diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Santuário de Deus. Como é que está esse santuário de Deus? Quando você está num ambiente privativo, sozinho, talvez com as luzes apagadas. Santuário de Deus é o nosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, 2 Coríntios 6,19. Santuário do Espírito Santo. Se há alguém aqui que está tendo uma luta nessa área da sua vida, a vitória está acessível, meu irmão, minha irmã, meu jovem. A vitória está acessível. Você não precisa continuar sofrendo, desesperado, achando que você já está completamente controlado e que você está completamente derrotado. Isso é uma mentira do diabo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A vitória está acessível. Agora saiba de uma coisa: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é possível pelo poder de Deus. Comece ou intensifique a sua batalha com Deus, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Uma batalha com Deus. Se angustie diante de Deus. Chore diante de Deus, para que Ele produza esse fruto na sua vida, o domínio próprio, e faça de você um verdadeiro templo do Espírito Santo, nesta área da sexualidade. Que o Senhor nos dê essa vitória. Uma quarta área na qual nós precisamos de domínio próprio, exercer o domínio próprio, ou ter em nossa vida produzido o domínio próprio. Domínio próprio nos entretenimentos, na diversão, no lazer. O que eu poderia dizer sobre isso? Eu tenho falado muito por aí sobre algo que eu tenho chamado assim, as duas grandes armas do diabo para destruir a vida espiritual do povo de Deus. A primeira delas se chama tentação, mas esta não é a única arma do inimigo. Porque a palavra de Deus nos assegura que se nós estivermos em Cristo, nós teremos vitória sobre o pecado e a tentação. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, o inimigo vem com a tentação, mas se o Filho de Deus está em Cristo, está na comunhão com Cristo, na palavra, na oração, na comunhão, na pregação, esta alma é mais do que suficiente, ainda que seja a mais débil do mundo, nos diz o Espírito de Profecia, é mais do que suficiente para enfrentar e afugentar as hostes das trevas.
Então o inimigo sabe que somente a tentação não é suficiente. Então ele tem uma outra arma, uma outra ferramenta, um outro instrumento. Sabe qual é? A distração. E qual é a diferença entre tentação e distração? A diferença é a seguinte: tentação está relacionada com transgressão, pecado, desobediência, agir contra a vontade de Deus. É por isso que normalmente nós já andamos meio prevenidos contra a tentação. Quase que facilmente a gente reconhece a tentação. Opa, isso aqui é tentação, isso aqui vai me levar a desobedecer à vontade de Deus. E a gente se previne. Só que a distração, o perigo da distração, é que a distração não está relacionada com o pecado, com a desobediência e com a transgressão. São coisas, atividades que o inimigo coloca diante de nós, que em si mesmas não são pecaminosas, mas que ocupam tanto do nosso tempo, da nossa energia, a ponto de eliminar o nosso interesse pelas coisas de Deus. E qual é o grande perigo? O grande perigo é que, mas isso não é pecado. Qual é o pecado? O tempo não permite, mas eu poderia falar de que aqui? Televisão, internet, smartphone, joguinhos. Eu não estou falando do uso pecaminoso dessas coisas. Não, mas eu uso a televisão só para ver coisas boas. É esporte, notícia, é programa cultural. Parabéns. Mas eu uso a internet só para coisas boas, para os meus laços de amizade, para pregar o evangelho, para divulgar as coisas da igreja, para falar com a família. Coisas boas. É sobre esse uso que eu estou falando. Não estou falando do uso pecaminoso. O uso pecaminoso está na categoria de tentação. Eu estou falando do bom uso dessas coisas, mas que se torna um instrumento do diabo. Sabe qual é a questão? A questão é simples: quanto tempo? Quanto tempo? Você já pode admitir que você é um viciado no celular? Dependente afetivo? Você não admite ainda? Eu duvido que você passe um dia inteiro sem olhar as suas coisinhas no smartphone ou nos seus aparelhos. Não dá? Então admita. Senhor, dá-nos domínio próprio. Não estou falando contra essas coisas. Estou falando sobre o domínio próprio. O domínio próprio. Quanto tempo? Pastor, e quanto tempo é o ideal? A partir de quanto tempo começa a ficar perigoso? Eu não tenho resposta. Mas eu vou dar um parâmetro para você, quem sabe, chegar à sua própria conclusão. Compare o tempo que você gasta nessas coisas com o tempo que você gasta com Deus, na palavra de Deus, na oração e na comunhão. E você mesmo terá a resposta, se você está caindo na armadilha do diabo ou não. Domínio próprio no entretenimento. Essa é a pergunta: quanto tempo? A pergunta não é, isso é pecado? Isso está errado? A pergunta não é essa. A pergunta é, quanto tempo? Quanto tempo? Eu quero finalizar agora com o terceiro tópico que eu anunciei. Vejam, eu falei sobre o exercício do domínio próprio em 4 áreas da nossa vida: na área financeira, no comer e beber, na sexualidade e nos entretenimentos. Agora eu quero comentar um pouquinho, para finalizar, quero comentar um pouquinho sobre domínio próprio e caráter. Domínio próprio no comer e beber, na diversão, nas coisas, na sexualidade. Mas espera aí, pastor, eu quero... Olha, é o seguinte, é só por curiosidade, eu quero só provar um pouquinho, eu não vou entrar nessa. Eu sei que a bebida é isso, que o cigarro é aquilo, que a droga é aquilo outro, que a balada é assim. Eu sei, isso não é para mim, eu não quero escolher isso, eu sou um jovem cristão, mas é a onda do momento, eu quero poder saber o que é isso. Então, não é que eu estou provocando Deus, eu quero só tirar a curiosidade, só matar a curiosidade. Se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, olha, vai lá e mata a curiosidade, isso resolve, não vai continuar nisso aí. Então, olha, eu até te ajudo a pedir perdão a Deus, vai lá, porque vai ser bom você matar a curiosidade. Eu diria isso, mas eu não posso dizer isso. Enquanto você cede aos apelos do seu corpo, o seu caráter está sendo formado.
O perigo de um copo de bebida não é apenas a embriaguez que ele provoca. Isso é pecado, mas não é o mais grave. Não é o mais grave. O mais grave é que cada ato pecaminoso fragiliza a barreira de restrição. Torna-se mais fácil repeti-lo. Não é questão de fazer ou não fazer. É a questão de quais são as suas restrições para o pecado. Quando você pratica um ato, existem estudos hoje que demonstram fisicamente no cérebro, se faz uma trilha, um sulco no cérebro para aquele comportamento. Torna-se mais fácil repeti-lo. E cada vez que você repete, mais frágeis vão ficando as barreiras de restrição. Esse é o problema. O problema não é provar isso ou provar aquilo. O problema não é dar uma passeadinha naquele lugar tão proibido para ver como é que é. O problema não é matar a curiosidade como é que é aquela balada ou aquele lugar. O grande problema não é esse. O grande problema é a tendência que cada ato desses estabelece para repeti-lo. Qual a situação mais difícil para exercer o domínio próprio? Eu vou dizer, meus jovens, eu quero falar para minha querida juventude, tão amada juventude dessa igreja. A situação mais difícil para exercer o domínio próprio não é diante de uma atração ou tentação isolada na vida, mas é diante do impulso gerado por um hábito formado. Aqui está a dificuldade. O primeiro copo de bebida, o primeiro cigarro, a primeira experiência com droga, a primeira balada, a motivação, curiosidade, afirmação do grupo. Essa é a situação mais fácil de resistir. Mas quando você cede, a próxima tentação será mais difícil de resistir. E a próxima, mais ainda. É uma questão de formação de caráter. Uma vez praticado o pecado, a barreira de restrição é enfraquecida, torna-se mais fácil repeti-lo. E cada repetição enfraquece mais essa barreira e se torna mais difícil resistir. E no meu dia a dia aqui no NASP, no atendimento pastoral que eu faço ali na minha sala, eu tenho visto quantas lágrimas, quanto choro, quanto desespero de alguns jovens que começaram brincando com essas coisas e hoje simplesmente não conseguem abandonar, não conseguem mudar. Isso se aplica especialmente nas questões de temperança e de sexualidade. Cuidado com essa coisa de eu vou só ver como é que é, quero só ver que gostinho tem, quero só ver que barato dá. É só uma curiosidade. Estabelece uma tendência para repetir. Você quer aproveitar a juventude para curtir todas as aventuras amorosas possíveis? Eu sou solteiro. Não é isso que você diz? Eu sou solteira. Eu tenho que aproveitar agora. Lembre, cada ação praticada enfraquece a barreira de restrição e se torna mais fácil de ser repetida. É uma ilusão pensar que o casamento, ou a maturidade, ou as responsabilidades da vida adulta farão você mudar o seu comportamento. A fase da juventude é um ensaio para a vida adulta. Estou falando aqui para meus queridos jovens. Você vai ser daqui a alguns anos o que você está ensaiando hoje. É uma questão de caráter. Caráter. Se você curte todas as ondas e baladas agora, sua vida será de constante conflito com essas coisas, porque entra no seu caráter. Se você quer curtir todos os amores, ficar com todos, beijar todas agora, enquanto é solteiro, o seu casamento vai viver na sombra da infidelidade. É uma questão de caráter. É a lei da vida. Muitos jovens chegam para mim e dizem assim, me perguntam, pastor, será que Deus pode me perdoar? Pastor, meu pecado está aqui, será que eu já passei do limite de Deus? Minha resposta é pronta e imediata, sabem qual é? E já vou responder coletivo aqui, você não precisa me perguntar isso nenhuma vez. Se você está preocupado, será que eu já passei do limite? Se você está preocupado com isso, eu já digo com base teológica,
Não é revelação sobrenatural que estou recebendo agora, não. Com base teológica. Eu já digo, você não passou do limite. O perdão está acessível. O perdão se torna inacessível quando você deixa de se preocupar com isso. Quando você não quer mais o perdão, significa que você está insensível. Não tem perdão para quem não busca. Mas se você está preocupado, significa que você ainda está sensível à voz do Espírito Santo. Se você ainda sente algum incômodo com o pecado, com esse seu comportamento, significa que Deus ainda está convidando você ainda à solução. Mas não pense que essa deve ser a sua primeira preocupação. Será que Deus pode me perdoar? Claro que pode. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Está perdoado. Sabe qual é o problema? É que essa certeza do perdão de Deus, às vezes nos motiva a continuar no pecado. Eu vou mais uma vez. Depois eu peço perdão. O pastor disse que vai perdoar. E eu acredito, se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Mas essa não deve ser a sua principal preocupação. Irmãos, a nossa preocupação não deve ser com pecados isolados. Isso está resolvido. A Bíblia diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, vejam, Deus já lida com isso, essa possibilidade do pecado isolado. Esse não é o nosso problema. Se esse fosse o nosso problema. Não é o nosso problema, irmãos. Talvez estejam alguns aqui, alguns estudiosos da Bíblia, talvez estejam estremecendo aí, pensando que eu estou falando heresia. Não estou. O nosso maior problema não são esses pecados isolados. Para isso, tem uma solução: o sangue de Jesus Cristo. Purifica de todo pecado. O nosso maior problema, irmãos, é o caráter, é o que está lá dentro. É a inclinação que vai se fortalecendo. É a luta interior, é a tendência que vai se estabelecendo. É isso que vai destruir a sua vida espiritual. É isso que vai tirar você do céu. Se você não começar agora a alcançar as vitórias que Deus quer lhe dar. É uma questão de caráter. Cuidado com essa onda de experimentar isso, experimentar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, aproveitar enquanto é jovem, enquanto é solteiro. Você está aproveitando e o diabo também está aproveitando em você. Ele está construindo o seu futuro. Clame a Deus, Senhor, dá-me domínio próprio. Para sair dessa ou para não entrar nessa. Cada obra da carne praticada enfraquece a barreira de restrição. Eu estou repetindo isso aqui mesmo, e é intencional. E se torna mais fácil de ser repetida e mais difícil de ser vencida. Já dei exemplos: bebida alcoólica, cigarro, drogas, pornografia. Deixa eu ver como é que é. A primeira experiência com pornografia é só uma curiosidade. Teve a primeira experiência, a barreira de restrição é fragilizada. Vai ser muito mais difícil resistir à tentação. Na próxima tentação. Não entre nessa. E se você entrou, saia. Porque o diabo está construindo o seu futuro para destruí-lo. Saia. Não vá na onda do grupo, ao contrário, faça você a onda do seu grupo. Falei sobre bebida, cigarro, droga, pornografia, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, banalização do amor, linguagem impura. Aqueles que viemos do mundo, precisamos lutar com Deus na conversão, para Deus purificar a nossa linguagem. Essa foi uma luta que eu tive. Eu me batizei com quase 19 anos de idade, e eu vim do mundo mesmo, a linguagem impura. Que luta, que batalha para a gente, é uma coisa que se faz sem perceber. Mas jovens cristãos da minha igreja, você sabe que o primeiro palavrão que você proferiu incomodou você. Não é natural isso para você, mas você fez por quê? Porque a sua turma faz. Você, afinal de contas, não pode parecer que é o fracotinho, o santinho da turma, não é isso? Você entrou. Só que agora você nem percebe mais quando você usa a linguagem impura. Você nem nota mais, já está impregnado do seu caráter. Às vezes eu até dou risada ali no campo de futebol, que é um dos bons momentos que eu tenho semanalmente aqui no NASP com uma turma muito da hora ali, né, pessoal? Segunda e quarta. De vez em quando um solta um palavrão assim, sabe? Eu quero dizer publicamente aqui que eu nunca julguei nenhum de vocês, nunca tive nenhuma atitude condenatória em relação a isso. Mas eu acho engraçado com algumas coisas que eu percebo, eles pensam que eu não noto, né?
Ei, cara, o pastor está aí, pá, maneira. Quantas vezes acontece isso? E eu noto, eu fico rindo por dentro. Eu quero dizer que você não está prejudicando o pastor quando você diz essas coisas. Mas eu queria que, a próxima vez que você fosse fazer um comentário com o seu colega que proferiu, eu queria que você dissesse assim: ei, cara, Jesus está aqui. Como pode a mesma boca que aqui na igreja louva e glorifica o nome de Deus, algumas horas depois, está proferindo as maiores obscenidades? Não estou culpando você. Eu acho que você nem nota mais. Fruto do Espírito. É isso que você quer para a sua vida? Clame a Deus: Senhor, dá-me um coração puro, uma mente pura, uma linguagem pura. Você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Que coisa linda é isso na vida de uma pessoa, especialmente na vida de um jovem. Mas eu estou falando para todo mundo aqui. Eu preciso terminar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero reforçar o desafio que foi feito aqui ao longo desta semana de oração. Você está satisfeito consigo mesmo? Ou você quer mais de Cristo na sua vida? Você quer mais de Cristo? Você quer que esse caráter de Cristo seja construído na sua vida? É isso que Deus está oferecendo. Não se contente com menos do que isso. E eu espero que você tenha entendido. O desafio aqui não é para você fazer resoluções. A partir de hoje eu vou ser mais paciente. A partir de hoje, isso não dá em nada. Isso não dura uma semana. Se durar uma semana, parabéns. Não dura uma semana. A sua resolução não deve ser no sentido de você produzir esse fruto. É como, lembra da história que eu contei no começo da semana? O garoto que, para não ter a árvore do quintal cortada, como seu pai disse que ia cortá-la porque não estava mais produzindo fruto. Eu vou repetir a história. À noite o menino foi lá na cozinha, pegou o saco de maçãs da sua mãe escondido e foi lá no quintal, subiu na árvore e pendurou, amarrou um monte de maçãs na árvore. No outro dia, lembra da história, não? No outro dia, o pai estava comentando com a mãe e o menino ouvindo. E o pai falou para a esposa: meu bem, eu estou impressionado. Eu ia cortar essa árvore porque ela não estava dando fruto. A esposa não estava tão impressionada e disse: mas meu bem, é uma árvore, finalmente ela resolveu dar fruto. Não, mas a minha grande impressão não é porque ela está cheia de frutos. A minha grande impressão é porque é a primeira vez que eu vejo uma goiabeira dando maçã. Então o fruto do Espírito não é resultado do seu esforço. Não adianta você querer decidir fazer resoluções. A sua grande resolução deve ser qual? Cair aos pés de Cristo. Começar uma batalha com Deus. E não espere trégua. Não espere que você vai finalmente chegar num ponto e finalmente eu tenho o fruto do Espírito. Não. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso vai ser até o fim. Mas Deus quer, Deus pode nos dar a vitória. A Regina vai cantar um hino. E eu quero saber se alguém aqui aceita esse desafio de começar uma luta com Deus, para que Deus produza cada uma dessas virtudes na sua vida, formando o seu caráter. E se você desejar isso, nós vamos todos fazer uma oração. Mas eu quero que você expresse essa sua decisão, ficando em pé no lugar onde você está. Mas já fique em pé, clamando a Deus em seu coração e dizendo: Senhor, eu quero mais de Cristo, eu quero mais pureza, eu quero mais do teu caráter em minha vida. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais,
as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza de meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Canta. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Santo Deus, infelizmente, tudo que temos para te entregar é esse coração impuro, cheio de preconceitos, cheio de tendências para o pecado, uma vida, Senhor, marcada por desobediência, por transgressão, pelo pecado, por decisões erradas, por hábitos mal formados, por um caráter corrompido de tantas maneiras. É isso que temos a entregar, Senhor. Mas é isso que queremos entregar. E a nossa súplica é que Tu nos dês de volta o caráter de Cristo. Abençoa, Senhor, a decisão ou as decisões tomadas aqui esta manhã. Quantas pessoas vão intensificar, outras tantas vão começar
uma batalha espiritual contigo, Senhor. Uma batalha espiritual, não para serem firmes nas suas resoluções pessoais, mas para manterem a sua comunhão com Cristo, para receberem diariamente de Cristo, para não começarem um dia sequer na vida sem ter um encontro com Cristo. Uma batalha para se alimentar da Tua palavra cada dia, Senhor, para viver em oração, em comunhão, porque é nesses momentos que o nosso caráter é transformado. Dá-nos este caráter, o caráter de Cristo, Senhor. É tudo o que pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.